Fala galera, aqui é o professor Edward, o seu professor de História a partir de agora. A professora Débora teve que assumir outro compromisso e a partir desta semana eu serei o professor de História de vocês até o fim do ano. Para mim é uma honra muito grande estar conhecendo vocês e estaremos sempre com os vídeos semanais das atividades, certo? Essa semana nós iremos continuar com a evolução da humanidade, sabendo como eles chegaram até aqui no continente americano, onde nós vivemos. Pela teoria da evolução que vocês começaram a estudar na aula passada, os seres humanos foram evoluindo de pequenos primatas, pequenos macacos, até se tornar o ser humano que nós conhecemos hoje, que somos nós, com as habilidades que nós temos. Então o ser humano foi deixando de se movimentar em quatro patas, aumentando de tamanho, assumindo uma postura ereta e caminhando entre duas patas. As vantagens disso a gente vai estudar ao longo das próximas aulas. Mas hoje nós vamos saber como é que eles se espalharam, começando na África e saindo para os outros continentes do mundo até chegar onde nós vivemos hoje, que é no continente americano, na América. Então aqui, ó, uma pequena linha do tempo, né, de quantos milhões de anos levou até chegar ao ser humano atual, que é o Homo sapiens sapiens. É assim que se chama o gênero do ser humano atual, o ser humano que nós somos. Então, saindo aqui desde o Australopithecus, que está aqui, ó, aqui embaixo, Australopiteco, há 3 milhões de anos atrás, muito tempo atrás, passando pelo Homo habilis, pelo Homo erectus, o Homo neanderthalensis, até este último aqui, que é o ser humano atual, que surgiu há mais ou menos 300 mil anos atrás, que é o que nós somos hoje, que é mais inteligente, tem uma capacidade de criatividade maior, de criar coisas, criar escrita, criar línguas, criar construções maior do que os anteriores. E podem ver também que ele é mais alto, ele tem menos pelos no corpo. Tudo isso é uma diferença do ser humano que foi se adaptando ao lugar que ele vivia, foi mudando o seu jeito de viver e desenvolvendo novas habilidades. E vejam que é um processo que dura muito tempo, milhões e milhões de anos atrás. Às vezes é um tempo que a gente não consegue nem imaginar quanto é, porque geralmente a gente vive lá 100 anos, 120 se tu for muito velho, viver muito bem. Já um período de tempo de milhões de anos é algo muito difícil da gente imaginar. Por isso essa evolução não foi de um dia para o outro. Ela aconteceu entre várias e várias gerações e famílias de seres que foram aprendendo com os erros e com as habilidades que eram passadas de geração em geração. Aqui então aquela imagem que eu coloquei para vocês, lá no formulário, né, no Google Forms, o ser humano saindo da África, que é o chamado continente mãe, a África, morando mais ou menos aqui onde está o bonequinho, na savana africana. E isso é bem importante de anotar, os seres humanos não conviveram com os dinossauros. Isso é muito divulgado em filmes, em histórias em quadrinhos, em desenhos, enfim, mas isso não aconteceu, isso é apenas uma ficção. Os seres humanos não conviveram com dinossauros, até porque se convivessem, eles eram predadores muito maiores que nós, que a nossa raça, e nós teríamos sido exterminados. Os seres humanos surgiram muito depois que os dinossauros já tinham sido extintos, já tinham desaparecido do planeta Terra. Então o ser humano saiu aqui da África, ó, do continente africano, e foi subindo e se espalhando pela Europa, pela Ásia, e foi indo caminhando até chegar aqui no norte da Ásia. E aqui há muito tempo atrás, na última era do gelo que nós tivemos, que foi o período mais frio que o planeta Terra já viveu, tinha uma ponte de gelo que nós chamamos de Estreito de Bering, que hoje não existe mais, ela descongelou, mas antigamente existia, e que ligava o continente asiático
a Ásia com a América, que é o continente que nós vivemos hoje. Essa é a teoria, uma das teorias principais de como o ser humano, esses seres humanos primitivos, chegaram no continente americano. Uma caminhada de milhões de anos procurando melhores lugares para se alimentar, para viver, melhores condições, enfim, saindo da África para chegar até o outro lado do mundo, até a América. Foi atravessando esse estreito de Bering aqui há mais ou menos 13 mil anos atrás. Outra teoria é que eles teriam vindo de barco, mas não atravessando o oceano aqui, porque não existia essa tecnologia de barco na época, mas sim indo de costa em costa, costeando aqui, ao invés de atravessar pelo Estreito de Bering, costeando a América até se espalhar por toda ela. Tanto que os fósseis mais antigos que a gente conhece, os esqueletos de seres humanos mais antigos, estão justamente aqui e eles têm traços, eles são parecidos com os seres humanos que se encontravam aqui, ó, na Oceania. E isso não é por acaso, né? Provavelmente teve seres humanos primitivos que vieram daqui, foram atravessando por pequenas ilhas aqui e chegaram na costa da América. Isso é o que provoca hoje a grande diversidade de seres humanos que nós temos, cores, culturas diferentes, porque aqui na África, por exemplo, é muito quente, na maior parte da África. Tem muito sol, então as pessoas ficam com a pele mais escurecida, desenvolve a melanina, que é o que dá a cor para a nossa pele. Já na Europa, quanto mais para o norte da Europa tu vai, mais frio fica. E frio por quê? Porque tem poucas horas de sol e o ser humano, quando ele fica com pouco sol, ele começa a ficar muito branco, a branquear. E aí ele fica mais branco. Na Ásia, tem partes da Ásia aqui que por sua vez o sol brilha muito. E aí faz esticar os olhinhos. É assim que surgiu esse rosto dos olhos esticados dos asiáticos. É por causa da incidência de raios do sol nos olhos. E já na América nós temos um misto dessas condições. Nós temos em alguns lugares um sol muito forte que deixa a pele mais escura. Às vezes tem o sol brilhando muito que faz esticar os olhos. Enfim, todas essas condições juntas gerou essa diversidade de seres humanos que nós temos vários tipos, de vários jeitos, de várias culturas e costumes, enfim, também dependendo do que o ser humano encontra para se alimentar, o que ele encontra para criar suas armas, para construir suas casas, tudo isso é diferente de continente para continente e cria uma cultura diferente também para cada grupo de seres humanos, certo? Então, na atividade dessa semana, primeira questão, vocês vão pesquisar ou no dicionário ou na internet o significado dessa palavra aqui, ó, dispersão. O que é ela? Vocês vão pesquisar e colocar a definição dela embaixo. Depois, sabendo o significado dessa palavra, vocês vão conectar ela com uma coisa que está escrita lá no texto e que tem a ver com a aula de hoje. É a seguinte frase: dispersão pelo planeta Terra a partir da África. O que dispersão quer dizer nessa frase? O que é uma dispersão pelo planeta Terra a partir da África? O que quer dizer isso? Vocês vão, sabendo o que significa dispersão, vocês vão colocar aqui embaixo qual o significado, o sentido dela nessa frase aqui que está na 2. E na 3, vocês vão analisar um mapa. Esse mapa aqui, que está aí no Google Forms para vocês, no formulários. E vão me dizer, na parte de cima, qual a teoria que está demonstrando nessa parte de cima do mapa aqui? É a do Estreito de Bering ou é a da costa do Pacífico? E na parte de baixo aqui, qual teoria que está falando? É a do Estreito de Bering ou é a da costa do Pacífico? Para cada uma dessas aqui, vocês vão marcar. Se vocês acham que é a da costa do Pacífico, por exemplo, vocês vão marcar um xizinho na da costa do Pacífico. Se acharem que é a do Estreito de Bering, vão marcar ela. É uma certa por cada questão, certo? Então é isso, pessoal.
Essa foi a atividade dessa semana. Se você ficou com alguma dúvida, me chama lá no WhatsApp que eu te respondo rapidinho. E até a semana que vem. Tchau, tchau.